Este aqui é um escândalo colossal. É necessário uma CPI? Acho que seria bastante importante uma CPI sobre o tema. É necessário em algum momento ser convertido num pedido de impeachment contra o Lula? Cara, estão pegando os agentes financeiros, estão pegando as associações, estão pegando funcionários dentro da máquina pública. Em algum momento vão pegar os políticos. Entidade citada em fraude do INSS tem mais associados que Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Ai. Vamos lá. Talvez vocês achem que os descontos do INSS vão acabar depois da operação da PF. Te digo com tranquilidade, é apenas questão de tempo para os descontos voltarem. Você só acha que os descontos que foram suspensos vão acabar porque você nunca ouviu falar da Contag. Mas em 3 minutos você não vai se lembrar mais de como era a sua vida antes de saber da Contag. Tá bem memético aí o Pedro Fernando Neri, hein? Opa. É um ótimo cara, né? Um cara inteligente e um cara necessário hoje no debate público. Não só hoje, né? Mas, pô, bom conteúdo, né? Todo cat, né? Vou arrastar pro lado aqui, quero ver como continua. Adoro o Pedro Fernando Neri. Ele mandou, a Contag é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. O que ela tem a ver com o escândalo INSS? Nada, porque ela é antiga, não se confunde com as associações picaretas que explodiram recentemente. Ou tudo porque talvez a Contag seja um modelo. A entidade foi tragada ao centro do escândalo porque ela é a maior organização em descontos. Antes de as outras crescerem, a Contag respondia por 80% dos pagamentos. Olha só que interessante, né? O escândalo chegou na Contag, né? A Contag já está sendo alvo de investigação. A Contag, ela tem uma relação muito próxima, eu já falei isso com vocês, com a tal da agricultura familiar e com o movimento do Sem Terra. Inclusive, a Contag era usada como um instrumento nos governos Dilma, né, de distribuição de recursos para assentamentos, disfarçados de agricultura familiar, que se transformava em financiamento político do movimento do Sem Terra. Tá? Todo mundo sabe, sempre foi isso. E a Contag sempre foi problemática nessas coisas. O Pedro Fernando Neri falou ali, né? Preste bastante atenção, a Confederação fazia descontos em 1.300.000 benefícios, segundo a PF. Essa é a quantidade de beneficiários que teria voluntariamente pedido para contribuir para a Contag religiosamente em descontos automáticos sobre aposentadorias e pensões. A Contag tem mais associados que o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, somados. Existem mais beneficiários filiados à Contag do que hondurenhos nos Estados Unidos. A população da Contag é maior que a de Campinas. O Brasil é 90% urbano, mas um ET não saberia disso pelos dados do INSS. Em quase 4 mil municípios tem mais rural que urbano. A União gasta 200 bi por ano com previdência rural. Para os mais pobres é bom se aposentar como rural. A aposentadoria é antecipada e não é preciso comprovar contribuições. Olha só! Toda uma indústria que é criada para pegar um benefício específico que é gerado. Ah, isso aqui é para os trabalhadores rurais. De repente todo mundo vira trabalhador rural no Brasil. Olha que gostoso, riso. Né? 90% da população é urbana. Mas todo mundo se aposentado com aposentadoria rural. Que legal. Né? Mas é preciso comprovar que trabalhou no campo. E muita gente julga que isso se faz com filiações a sindicatos rurais que atestam o período. Pode ser por isso que tanta gente tenha descontos da Contag. Foram induzidos a autorizar ou acham que precisam pagar para não perder o benefício. Ou pode ser que essas pessoas simplesmente façam contribuições conscientes. O que eu sei é que a Contag não gostava nada da reforma da Previdência, principalmente da parte que não passou, que diminuía a atratividade da Previdência Rural e acabava com a comprovação por meio dos sindicatos. Eles diziam que a reforma era excludente e machista. Vamos lá, vamos falar uma coisa aqui. O que tá claro é o seguinte, né? Tem uma fraude, né, de escala, né, zilhardária, em que você, né, faz as suas contribuições ao seu sindicato rural. E aí, com base nisso, você meio que está atestando ali, ou você obtém um atestado deles, de que você era um trabalhador rural, Riso. E aí você tinha uma aposentadoria que chegava de uma maneira mais célere. Qual que é a idade de aposentadoria rural? Vê aí, eu não sei se é diferente, mas acho que vem antes mesmo. Idade de aposentadoria. E as comprovações são muito mais simples. 60 anos para homem, 55 para mulher, se não me engano, é 65 para urbano, não é isso? É. E precisa comprovar 15 anos de atividade rural, comprovação feita pelo Contag. Sindicado. Ó, que legal. Ah, que delícia. Isso é uma máfia, galera. Assim como, por exemplo, a Uni tem a máfia das carteirinhas de estudante. São máfias que são criadas por essas associações paraestatais que se acoplam ao governo federal, por exemplo, e aí vão obtendo esses benefícios, essas licenças, tá? Isso ficou muito comum pós-88. Quando veio a Constituição de 88, quando veio o fim da ditadura militar, foi criada a ideia de que certo tipo de associativismo, do onguismo, né, da sociedade civil democrática, isso seria necessário, essas associações seriam muito importantes porque elas representariam a sociedade civil enfrentando o poder do Estado e atendendo os interesses de uma sociedade que agora se organizava. Tá? Então a OAB vira uma entidade praticamente constitucional, né? A OAB, ela, né, é uma entidade
paraestatal também. Surge o Ministério Público, surgem os grandes sindicatos, né, operando já amarrados no Estado. E tudo isso, pós 88, né, pós fim da ditadura militar, tudo isso inunda as nossas vidas e vem com um preço muito grande. E vem com uma politização muito grande e com um enriquecimento ilícito muito grande. Olha só que curioso. O MST manifesta solidariedade à CONTAG. Pô, que legal, pessoal. Agora eu tô mais tranquilo. Me parece que aquele vínculo óbvio, né, umbilical que existe entre CONTAG e MST, ele está comprovado, né? Que bacana. Gente, assim, este aqui é um escândalo colossal, tá? E ele tem que ser tratado desta maneira. É necessário uma CPI, acho que seria bastante importante uma CPI sobre o tema. Era necessário que os parlamentares iniciem, vamos dizer, mobilização para chamar a gente do governo para ir nas comissões específicas para ser tratado esse assunto? Sim. É necessário em algum momento ser convertido num pedido de impeachment contra o Lula? Cara, vamos pegar mais elementos aqui. Aqui a investigação, muita coisa tá saindo e todo dia a gente tem, vamos dizer, provas e elementos novos, mas tá pintando uma merda generalizada que vai em algum momento atingir o governo. Por quê? Porque, gente, já estão pegando os agentes financeiros, estão pegando as associações, tá? Estão pegando funcionários dentro da máquina pública, em algum momento vão pegar os políticos. Em algum momento vão começar a aparecer os políticos. Aí você vai perceber assim, de onde o dinheiro vai, de onde o dinheiro veio. E isso é questão de tempo. E aí vão se apontar o caminho, e aí os canhões apontam lá, pum, pum. E acho que aí a sociedade civil organizada vai ter que lutar para isso. Só que tem um problema, tá? Definitivamente, o campo oposicionista não tá preocupado com isso. Tá? Vão ter apenas algumas declarações como lacradas no Twitter. A gente vai ver lacradas no Twitter. Mas trabalho nisso? A oposição tá preocupada em salvar o Bolsonaro, em Débora com o seu batom. Ai, a revolução dos batons. Ele diz, ai, um batom vai provocar a queda do Xandão. Não vai provocar nada. Botão nenhum vai provocar a queda do Xandão, tá? Não vai rolar nada. O Xandão continua ali atuando. O jogo tá seguindo. Eles ficam imaginando que o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos até agora, vai resolver, porque ele é amigo do Trump e ele vai dar um jeito no Xandão. Nada será feito, né? Aliás, só precisamos... essa aqui é uma valete que trata disso, né? A gente precisa falar sobre isso, porque o Trump tá falando de uma novíssima ordem internacional, estamos falando de um novo xadrez mundial, de uma nova postura do governo americano, mas ele tá ficando meio de fala barato em muitas negociações. E, vamos dizer, as pretensões são ambiciosas, a leitura de cenário não é errada, mas a execução realmente não vem sendo boa. Tá? Dá para cravar que boa parte da execução dessa nova política internacional de tarifas, desse novo reordenamento da ordem internacional, da própria questão Rússia-Ucrânia, não tá lá uma Brastemp, né, Rafael Almeida Rizzo? Tanto que assim, reparou que a gente parou de ouvir falar do Trump? Ele diminuiu, a última vez aí que a gente, né, o Trump, ele tava na cadeirinha lá conversando com o Zelensky. De resto, né, não tá lá, vamos dizer, vamos combinar, não tá tendo essa revolução toda, né? Então, imaginar que agora o Trump vai pra cima do Brasil, vai? Vamos lembrar uma coisa, né? Os bolsonaristas estavam dizendo que o Trump ia arregaçar esse governo Lula, né? Que o Trump ia pra cima. O Brasil foi, nesse jogo tarifário, o Brasil saiu assim, ó. Porque, naturalmente, o Brasil é um dos raros países em que os Estados Unidos têm um saldo positivo na balança comercial. E isso conta pra eles. Então, olha aqui, ó, a relação nossa tá tão, né, positiva pra gente que deixa esses cucarate aí comprar nossas coisas e vida que segue. Né?